trabalhar. Porque nós temos três operações que vai acontecer em cada centro de operações. A recolha, a material de recolha tem que ser perto da porta, porque a pessoa entrar e não vai entrar pela cozinha onde está a trabalhar refeições, vai entrar, apanhar as balsas, sacos, carrinho e vai para a recolha. Então, perto da porta tem que ter recolha. Mas a mesma coisa é verdade para a distribuição. Os beneficiários vão para a porta, eles não vão para o interior, então a porta serve também para entregar comida aos beneficiários. Idealmente são duas portas, mas neste caso aqui é uma só porta e nós podemos safar. Mas o que qualquer prédio tem que ter eletricidade, tem que ter água e tem que ter saneamento, quer dizer, escorrer, tem que ter uma casa de banho. E depois o resto podemos fazer. Podemos trabalhar as paredes, podemos trabalhar o chão, podemos criar condições para colocar as frigoríficos e as mesas e as prateleiras e todo o material. Então tudo isto tem que ser idealizado, planeado e depois encontrado. Então há um trabalho de adaptação do espaço. E com quem vamos falar? Não falei ainda acerca das equipas dentro da equipa de gestores. Já temos uma coordenação, foi eleito. Logo quando elegimos a coordenação, cada outra pessoa vai dizer o que é que vai fazer. Precisamos de 2 pessoas na área financeira, no mínimo 2, porque elas vão gerir a conta bancária e que vai gerir de uma maneira transparente e vai mostrar a todos os colegas, todas as reuniões, exatamente onde estamos financeiramente. Outras pessoas vão gerir a área de comunicação, na página do Facebook, a fazer cartazes, tudo o que tem a ver com comunicação. Então temos a área financeira, a área de comunicação. Depois temos a área de voluntários, porque temos de receber os voluntários, temos de entrevistar os voluntários, temos para saber qual é o dia que elas querem trabalhar e qual é a tarefa que querem fazer. Então temos de ter vários gestores dedicados à área de voluntários e vários gestores dedicados à área de beneficiários, porque temos de articular com a escola, na igreja e todos da comunidade que podem ajudar a identificar beneficiários. E quando são identificados, temos de entrevistar eles. E temos matéria para gerir em financeira, em comunicação, em voluntários, em beneficiários, em operações, de matérias e equipamentos. Também quando lançamos o trabalho no serviço, porque nós temos de controlar nosso serviço todos os dias. Também a necessidade de uma equipa informática. Vamos começar a controlar a operação digitalmente. E deixe-me ver se estou esquecendo a equipa de fontes de alimentos e a equipa de apoio da comunidade. Agora, nós não chamamos equipa de parceiros, mas basicamente é isto. Nós chamamos apoio da comunidade. Por quê? Porque nós queremos realçar que é a própria comunidade que vai dar todo o apoio para o nosso trabalho. Então, a maneira que esta equipa vai trabalhar é por convite, para bater na porta e convidar esta empresa, ou marcar uma reunião e convidar aquela empresa, ou esta entidade institucional. Explica o nosso trabalho e convidar a participar. Depois fica caladinho. E eles dizem, mas o que é que vocês precisam? Precisamos isto, isto e isto. Mas nunca começamos dizendo, nós precisamos isto. Começamos dizendo, isto é o trabalho que fazemos. E depois responde as perguntas destas pessoas. Então, cada pessoa da equipe de gestores vai escolher a área onde quer trabalhar. Quer trabalhar, faça os parceiros, apoio da comunidade, muito bom, estás aqui. Quer trabalhar, faça os parceiros de fontes de alimentos, então são na parte de fontes de alimentos. Ou voluntários, ou beneficiários, ou operações. Então cada pessoa escolhe a área que quer trabalhar e vai trabalhar em equipas nestas áreas. Mas embora que há muitas áreas de responsabilidades diferentes, é uma só equipa. Então, vamos imaginar que a equipa de beneficiários quer trabalhar sua área de uma certa maneira.
Então vai fazer primeiro vai ter os materiais como deve ser trabalhado, mas se quer fazer uma ligeira mudança na maneira de fazer, eles não vão decidir isto sozinho, eles vão propor a consideração de toda a equipa esta mudança. E a toda a equipa vai decidir sim ou não. E se todos os assuntos são decididos pela equipa de gestores. O que é que eu estou a tentar dizer com isto? É que o poder e responsabilidade principal do núcleo do Refood é das equipas de gestores. Os coordenadores são elegidos para coordenar, não são elegidos para decidir tudo, são elegidos para fazer a monitoração ou a moderação das reuniões, para saber quais são as opções e quais são as opiniões, e depois para haver consenso, para todas as pessoas dizem, sim senhor, vamos para este sítio, isso é nossa centro de operações. Ou para haver duas escolhas, e para haver pessoas que dizem, mas isto seria melhor para nós. E outra diz, não, isto seria melhor para nós. Então, o papel do coordenador é dizer, meus amigos, não temos consenso, temos de votar. Então, todos em favor deste sítio, mãos no ar. E todos em favor deste sítio, mãos no ar. Então, são mais pessoas aqui, é isto que vamos. E depois, uma só equipa avança. Então, a estrutura é assim, claro que há documentos para mostrar como tudo isto se faz. Mas isto é a essência do caminho. Deixe-me ver onde eu deixei. Encontramos o espaço, adaptamos o espaço. A equipa de apoio à comunidade, quando temos espaço, vai perceber o que é que precisa. E vai falar com quem? Vai falar com empreiteiros e canalizadores e eletricistas e dizem que nós estamos a fazer isto de trabalho. Vocês querem participar? E eles dizem, eu não sei, podemos ir e fazer um orçamento. Então, vem fazer um orçamento. Nós precisamos de tomadas aqui para os frigoríficos e precisamos isto aqui. Então, eles fazem assim e dizem, olha, não sei se o senhor sabe, mas nosso trabalho é 100% voluntário, resgatamos comida e damos para quem precisa. Agora, nós precisamos as melhores condições que o senhor pode oferecer. Se pode fazer a borla, aceitamos. Se pode fazer com grande desconto, aceitamos. Se só pode fazer o orçamento comercial, também aceitamos. E vamos receber o que é que a comunidade pode fazer e vamos ver o que é necessário para adaptar o nosso espaço. Depois passa para equipamento, precisamos de frigoríficos. Nós temos centenas e centenas de frigoríficos. Não conheço nenhum núcleo que compra frigoríficos. Os frigoríficos foram sempre doados. Às vezes, novos. Outras vezes, pessoas que oferecem os frigoríficos. Mesas de inox, fecham uma empresa, ou uma cantina, ou um restaurante, e chegamos lá e dizem que não estamos a fazer este trabalho, eu gostaria de ter isso, podemos ter, porém oferecer. Temos de ser muito aberto de receber o que é que é oferecido. E não sei se isto depois está aberto. Fechou, né? Porque eu vi isso, gajo. Deixa eu desligar o de cá.